O sol escaldante do meio-dia paulistano refletia nos vidros espelhados do edifício Diamond Tower, um dos endereços mais exclusivos da Vila Nova Conceição. Camila Rodrigues, 24 anos, ajustou a alça de sua bolsa surrada e respirou fundo antes de se aproximar da imponente entrada de mármore. Seus tênis gastos contrastavam com o piso reluzente, mas ela mantinha a cabeça erguida, os cabelos crespos presos em um coque alto que destacava seus traços marcantes. Ela estava ali para uma entrevista de emprego na cobertura dúplex do empresário Henrique Castellani, um dos homens mais poderosos de São Paulo. O anúncio no jornal pedia uma assistente pessoal com formação superior e Camila, recém-formada em administração pela PUC com bolsa integral, atendia todos os requisitos. Ao se aproximar da portaria, foi imediatamente barrada por Maurício, o chefe da segurança do prédio. Era um homem corpulento, de uns 50 anos, com um olhar que parecia avaliar o valor das pessoas pela marca de suas roupas. Ei, onde pensa que vai? A voz de Maurício era áspera, carregada de uma autoridade que ele adorava exercer. Boa tarde, Camila respondeu educadamente. Tenho uma entrevista marcada para as 14h com o Sr. Castellani na cobertura. Maurício soltou uma risada sarcástica. Entrevista? Você? Ele a examinou de cima a baixo com desdém. Olha, mocinha, não sei que golpe você está tentando aplicar, mas é melhor circular. O Dr. Castellani não recebe gente como você. Gente como eu? Camila manteve a compostura, embora sentisse o sangue ferver. O senhor poderia verificar na lista? Meu nome é Camila Rodrigues. Não preciso verificar nada. Conheço bem o tipo de pessoa que o Dr. Castellani recebe, e definitivamente não é... Ele fez uma pausa calculada. Gente da sua laia. Outros moradores começavam a se aglomerar no saguão, alguns retornando do almoço, outros curiosos com a discussão. Camila notou os olhares, alguns de pena, outros de concordância com o segurança. Senhor, eu vim de Guarulhos, são 2 horas de transporte. Por favor, apenas verifique a lista, Camila insistiu, sua voz começando a tremer, não de medo, mas de indignação. Está surda? Já disse para circular. Não me obrigue a chamar a polícia. Maurício deu um passo à frente, inflando o peito. Chamar a polícia por quê? Por eu estar tentando comparecer a uma entrevista de emprego? Camila tirou o celular da bolsa. Vou ligar para o escritório do Sr. Castellani. Me dá isso aqui. Maurício tentou arrancar o celular da mão dela. Não toque em mim. Camila se afastou, protegendo o aparelho. A confusão escalou rapidamente. Dona Marta, moradora do 15º andar, sussurrou para a amiga. Essas pessoas não têm limite. Querem invadir nossos espaços. Do outro lado, um jovem executivo filmava discretamente a cena com seu smartphone, incomodado com o que presenciava. Maurício, qual é o problema aqui? Perguntou Sérgio, o síndico, aproximando-se com sua usual expressão de superioridade. Essa moça insiste que tem uma entrevista com o Dr. Castellani. Obviamente é mentira. Sérgio analisou Camila com o mesmo olhar preconceituoso. Moça, este é um prédio residencial de alto padrão. Temos que zelar pela segurança dos nossos moradores. É melhor você ir embora antes que isso se torne um caso de polícia. Vocês estão me impedindo de entrar baseados em quê? Na cor da minha pele? Nas minhas roupas? Camila finalmente explodiu, sua voz ecoando pelo saguão de mármore. Não seja ridícula, Sérgio respondeu vermelho. É uma questão de segurança. Segurança contra o quê? Contra pessoas negras? É isso? O ambiente ficou tenso. Alguns moradores começaram a se afastar, desconfortáveis. Outros murmuravam aprovação às ações do síndico e do segurança. Vou chamar a polícia agora mesmo. Maurício pegou seu rádio. Base, solicita uma viatura. Temos uma perturbação da ordem aqui. Enquanto esperavam a polícia, Camila ligou para o escritório de Castellani, mas caiu na caixa postal. Eram 13h58. Ela estava prestes a perder a oportunidade pela qual havia se preparado tanto. Sabe quanto custou minhas passagens para vir até aqui? Ela disse. Mais para si mesma do que para os outros. Sabe quantos currículos eu enviei? Quantas humilhações eu já passei? E vocês acham que eu iria inventar uma entrevista? Histórias comoventes não funcionam aqui, Sérgio disse friamente. Este prédio tem padrões.
10 minutos depois, uma viatura da polícia militar parou em frente ao edifício. 2 policiais entraram. O sargento Martinez, um homem de meia-idade com expressão cansada, e a soldado Priscila Santos, uma jovem negra que imediatamente captou a dinâmica da situação. "Qual é a ocorrência?" perguntou o sargento Martinez. Maurício se adiantou. "Essa moça está tentando invadir o prédio, inventando histórias sobre entrevistas de emprego. Pedimos para ela se retirar educadamente, mas ela se recusa e está causando tumulto." "Isso é mentira", Camila protestou. "Eu tenho uma entrevista marcada e eles não querem nem verificar." A soldado Priscila se aproximou de Camila. "Moça, a senhora tem algum documento que comprove a entrevista?" "Tenho o e-mail no meu celular." Camila rapidamente abriu o aplicativo e mostrou a confirmação da entrevista, com data, horário e endereço. Priscila examinou o documento e se voltou para o sargento. "Sargento, ela tem comprovação. É uma entrevista legítima." Martinez pegou o celular e conferiu. Seu semblante mudou. "Senhor?" Ele se dirigiu a Maurício. "A moça tem razão. Há uma confirmação de entrevista aqui." "Deve ser falso", Maurício insistiu. "Qualquer um pode falsificar um e-mail hoje em dia." "O senhor está sugerindo que falsifiquei documentos?" Camila estava indignada. "Vamos verificar isso", disse Martinez. "Qual é o apartamento do senhor Castellani?" "Cobertura duplex, último andar", respondeu Sérgio, visivelmente irritado com o rumo da situação. "Vamos subir e confirmar", decidiu o sargento. "Isso é um absurdo", protestou Sérgio. "Não podemos incomodar o Dr. Castellani com essa situação. O absurdo é impedir uma cidadã de comparecer a um compromisso agendado", rebateu a soldado Priscila. "Vamos subir." No elevador privativo que levava à cobertura, o silêncio era denso. Maurício e Sérgio trocavam olhares nervosos. Camila mantinha a cabeça erguida, embora por dentro estivesse tremendo de nervosismo e raiva. Ao chegarem à porta da cobertura, foram recebidos por uma empregada uniformizada que os conduziu a um hall de entrada suntuoso. Minutos depois, Henrique Castellani apareceu. Era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que Camila ganharia em um ano. "O que significa isso?" ele perguntou claramente irritado. "Sérgio, Maurício, o que a polícia está fazendo aqui?" O sargento Martinez se adiantou. "Senhor Castellani, desculpe o incômodo. Há uma moça aqui que afirma ter uma entrevista marcada com o senhor, mas foi impedida de entrar no prédio." Castellani franziu o senho. "Entrevista?" Ele olhou para Camila pela primeira vez. "Você é..." "Camila Rodrigues, senhor. Marquei através da sua secretária Daniela." O rosto de Castellani mudou. "Camila Rodrigues, a primeira colocada no processo seletivo online?" Ele pegou seu celular e verificou algo. "Meu Deus, é verdade. Daniela me avisou que você viria. Eu estava esperando no escritório." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício empalideceu. Sérgio começou a suar. "Deixe-me entender." Castellani continuou, sua voz ficando mais fria a cada palavra. "A melhor candidata entre mais de 500 inscritos foi barrada na portaria do meu prédio?" "Doutor Castellani, nós não sabíamos", gaguejou Maurício. "Não sabiam ou não quiseram saber?" A voz de Castellani estava carregada de fúria contida. "Por que exatamente vocês impediram a entrada dela?" O silêncio de Maurício e Sérgio foi mais eloquente que qualquer resposta. "Eu vou dizer por quê", Camila falou, sua voz clara e forte. "Porque sou negra, porque minhas roupas não são de grife, porque na cabeça deles eu não tenho cara de quem deveria pisar num prédio de luxo." "Isso é um absurdo, não somos racistas", protestou Sérgio, mas sua voz soava falsa até para ele mesmo. A soldado Priscila pigarreou. "Senhor Castellani, a moça pode prestar queixa por discriminação racial e constrangimento ilegal. É um crime previsto em lei." Castellani assentiu gravemente. E deveria mesmo. Ele se voltou para Camila. "Senhorita Rodrigues, eu lhe devo muito mais que desculpas. Por favor, entre. Vamos conversar." "Doutor Castellani", Sérgio tentou intervir. "Certamente isso foi um mal-entendido." "Sérgio", Castellani o cortou. "Você e Maurício acabaram de me fazer perder potencialmente a melhor candidata que já vi para a vaga."
Alguém que teve as maiores notas em todos os testes, que fala 3 idiomas, que se formou com honras apesar de todas as adversidades. E por quê? Por puro preconceito. Ele se voltou para os policiais. Sargento, soldado, agradeço pela intervenção. Podem ter certeza de que tomarei as medidas apropriadas. A moça pode querer registrar um boletim de ocorrência, informou Martinez. Camila ponderou por um momento. A humilhação, a raiva, a injustiça. Tudo pedia por justiça. Sim, quero registrar. O que aconteceu nas horas seguintes mudaria não apenas a vida de Camila, mas todo o ecossistema do edifício Diamond Tower. Enquanto os policiais orientavam Camila sobre os procedimentos para o registro da ocorrência, Henrique Castellani fazia ligações frenéticas. Daniela, cancele todos os meus compromissos desta tarde. Sim, todos. Não, é mais importante que isso. E convoque uma reunião extraordinária do Conselho do Prédio para hoje às 18 horas. Após os policiais deixarem o apartamento com Maurício e Sérgio, que teriam que prestar depoimento na delegacia, Castellani se voltou para Camila. Senhorita Rodrigues, sei que depois de tudo isso, trabalhar para mim pode ser a última coisa que queira considerar. Na verdade, Camila o interrompeu. Estou mais interessada do que nunca, mas tenho condições. Castellani arqueou uma sobrancelha, surpreso e intrigado. Estou ouvindo. Primeiro, quero transparência total sobre o que o senhor fará em relação a esse incidente. Segundo, se eu aceitar o cargo, quero autonomia para implementar políticas de diversidade e inclusão em suas empresas. E terceiro, ela fez uma pausa. Quero que o senhor use sua influência para mudar as coisas, começando por este prédio. Castellani estudou a jovem à sua frente. Em seus 30 anos de carreira, construíra um império no ramo imobiliário. Estava acostumado a pessoas que se curvavam diante dele, que concordavam com tudo. Camila era diferente. Você tem coragem, ele disse finalmente. Aceito suas condições, mas me conte mais sobre você. O currículo impressiona, mas quero conhecer a pessoa. Pelos próximos minutos, Camila contou sua história. Filha de uma diarista e um porteiro, crescera na periferia de Guarulhos. Estudara em escola pública, trabalhara desde os 14 anos para ajudar em casa. A bolsa integral na PUC foi conquistada com muito estudo, noites em claro, abdicação de qualquer lazer. Sabe quantas vezes fui barrada em lugares como este? Ela perguntou. Perdeu a conta, em lojas, restaurantes, eventos. Sempre a mesma desculpa. É para sua segurança, são as regras, não é nada pessoal. Mas é pessoal. É sempre pessoal quando você é julgada pela cor da pele antes mesmo de abrir a boca. Castellani ouviu em silêncio, visivelmente desconfortável. Eu nunca pensei nisso dessa perspectiva. Para mim, Maurício era apenas eficiente. Mantinha indesejáveis longe. E quem define quem é indesejável? Camila questionou. Baseado em quê? O empresário não tinha resposta. Pela primeira vez em muitos anos, Henrique Castellani se viu confrontado com a própria cegueira privilegiada. Às 18 horas, o salão de festas do prédio estava lotado. A notícia do incidente havia se espalhado e versões conflitantes circulavam entre os moradores. Alguns defendiam Maurício e Sérgio, outros estavam chocados com o que havia acontecido. Castellani entrou acompanhado de Camila e seu advogado, Dr. Rubens Almeida, um respeitado criminalista. O burburinho cessou imediatamente. Senhores, Castellani começou, sua voz reverberando pelo salão. Hoje nosso prédio foi palco de um crime. Sim, crime. Discriminação racial é crime, previsto na Lei 7.716. Isso é um exagero, gritou alguém do fundo. Exagero? Castellani se voltou na direção da voz. O doutor Almeida pode explicar melhor. O advogado se levantou. O artigo 11 da lei citada prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem impedir acesso a edifícios públicos ou privados por preconceito de raça ou cor. É exatamente o que aconteceu hoje. Um murmúrio nervoso percorreu a sala. Mas sempre foi assim, protestou Dona Marta. Maurício sempre protegeu nosso prédio. Protegeu de quê exatamente? Camila se levantou, sua voz firme. De pessoas como eu, trabalhadoras, honestas,
Que só querem uma oportunidade? Você não entende, retrucou outro morador. Temos que manter certos padrões. Padrões de quê? De branquitude? Camila não se intimidou. Quantos entregadores, diaristas, trabalhadores negros vocês humilham diariamente com esses padrões? Castellani retomou a palavra. Como principal proprietário deste edifício, possuo 40% das unidades, estou propondo mudanças imediatas. Maurício e Sérgio serão demitidos por justa causa. Implementaremos treinamento antirracista para todos os funcionários. E a senhorita Rodrigues será minha nova assistente executiva, com livre acesso ao prédio. Isso é ultrajante. Sérgio, que havia retornado da delegacia, irrompeu no salão. Fui humilhado na delegacia por causa dessa... Cuidado com as palavras, advertiu o doutor Almeida. Já há um inquérito aberto. Qualquer manifestação racista adicional será anexada ao processo. Processo? Sérgio empalideceu. Sim, a senhorita Rodrigues formalizou a denúncia. O Ministério Público foi notificado. E conhecendo o promotor responsável, posso garantir que ele levará isso muito a sério. O pânico se instalou entre alguns moradores. De repente, a realidade legal do que haviam testemunhado e, em alguns casos, apoiado, ficou clara. Mas também há outro aspecto, continuou Castellani. Descobri que nosso querido síndico tem desviado fundos do condomínio. As câmeras de segurança que deveriam estar gravando 24/7 foram desligadas para economizar. O dinheiro? No bolso dele. Isso é mentira, Sérgio gritou. Tenho as provas aqui. Castellani mostrou uma pasta de documentos. Notas falsas, contratos superfaturados. Você roubou mais de R$500 mil em 3 anos. A revelação causou tumulto. Moradores indignados começaram a gritar. No meio da confusão, Maurício tentou sair discretamente, mas foi barrado na porta por seguranças que Castellani havia contratado. Ninguém sai até resolvermos tudo, declarou o empresário. O que se seguiu foi uma sequência de revelações ainda mais chocantes. O jovem executivo que havia filmado o incidente postou o vídeo nas redes sociais. Em questão de horas, o caso viralizou. Racismo no Diamond Tower começou a trending no Twitter. Jornalistas começaram a ligar. Emissoras de TV chegaram ao prédio. Castellani aproveitou o momento. Este prédio tem uma escolha. Podemos continuar sendo símbolo de segregação e preconceito, ou podemos liderar uma mudança. Proponho a criação de um comitê de diversidade presidido pela senhorita Rodrigues. Ela nem mora aqui, alguém protestou. Ainda, Castellani sorriu. Estou doando um dos meus apartamentos para ela. Afinal, minha nova assistente executiva precisa morar perto do trabalho. O choque foi visível. Camila também estava surpresa. Isso não havia sido discutido. Senhor Castellani, eu não posso aceitar. Não é caridade, ele esclareceu. É justiça. E é parte do seu pacote de benefícios. Além disso, quero ver como nossos vizinhos reagirão tendo que conviver diariamente com alguém que tentaram barrar. Nos dias seguintes, o edifício Diamond Tower virou notícia nacional. Manifestantes se reuniram em frente ao prédio, exigindo justiça. A construtora de Castellani teve que emitir notas públicas se posicionando contra o racismo. Alguns contratos foram ameaçados por clientes conservadores, mas outros surgiram de empresas que valorizavam diversidade. Maurício foi preso em flagrante após a polícia descobrir que ele tinha um esquema paralelo de segurança, cobrando taxas extras de moradores para fazer vista grossa a certas irregularidades. Sérgio, além de responder pelo crime de racismo, enfrentava acusações de peculato e formação de quadrilha. Uma semana depois, Camila assumiu oficialmente seu cargo. No primeiro dia, chegou ao prédio dirigindo seu carro novo, parte do pacote de benefícios. O novo porteiro, Carlos, um senhor negro de 60 anos que Castellani havia contratado pessoalmente, a recebeu com um sorriso largo. Bom dia, doutora Camila. Só Camila, Carlos. Não sou doutora ainda, ela riu. Para mim, a senhora já é, depois do que fez por todos nós. No elevador, Camila encontrou Dona Marta. A idosa desviou o olhar, desconfortável. Bom dia, Dona Marta. Camila cumprimentou educadamente. A senhora murmurou uma resposta inaudível. Camila sorriu internamente. A mudança não seria da noite para o dia.
Em seu novo escritório na cobertura de Castellani, Camila encontrou uma pilha de currículos sobre sua mesa. O empresário entrou logo em seguida. "O que é isso?" ela perguntou. "Candidatos para as novas vagas. Quero que você lidere o processo de seleção, com critérios reais de competência, não de aparência." Camila folheou os currículos. Havia candidatos de todas as origens, cores, classes sociais. "Isso vai causar resistência." "Que causem." "Descobri que o mercado valoriza empresas genuinamente diversas. Nossos números já melhoraram 15% só com o anúncio das mudanças." "E os moradores?" "Alguns estão vendendo e saindo." "Ótimo, outros estão se adaptando." "Dona Marta, acredite ou não, me procurou ontem. Quer entender melhor essa coisa de racismo. É um começo." 3 meses depois, o julgamento de Maurício e Sérgio começou. Camila foi testemunha principal. Na entrada do fórum foi recebida por dezenas de pessoas que haviam sofrido discriminações similares. Seguravam cartazes de apoio. Alguns choravam ao abraçá-la. "Você nos deu voz", disse uma jovem entregadora. "Agora, quando tentam me barrar, eu mostro as notícias do seu caso." "Querem acabar como o Diamond Tower?" eu pergunto. "Funciona sempre." No tribunal, o promotor foi incisivo. Apresentou não apenas o vídeo do incidente, mas também dezenas de depoimentos de pessoas que haviam sido barradas ou maltratadas por Maurício ao longo dos anos. Um padrão claro de discriminação emergiu. A defesa tentou argumentar que era procedimento padrão de segurança, mas o argumento desmoronou quando o promotor mostrou estatísticas. 94% das pessoas barradas eram negras ou pardas, mesmo quando tinham compromissos legítimos no prédio. Maurício foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto, além de pagar indenização a Camila. Sérgio pegou 5 anos por racismo e pelos desvios financeiros. A sentença foi histórica e criou jurisprudência para casos similares. 6 meses depois do incidente, o edifício Diamond Tower era irreconhecível. O Comitê de Diversidade, liderado por Camila, havia implementado mudanças profundas. Cursos sobre viés inconsciente eram obrigatórios. A equipe de funcionários agora refletia a diversidade de São Paulo. Um mural celebrando a pluralidade cultural brasileira decorava o saguão. Castellani, por sua vez, havia se tornado um improvável aliado na luta antirracista. Usava sua influência no meio empresarial para promover mudanças. Criou um instituto que oferecia bolsas e mentorias para jovens negros em carreiras corporativas. "Sabe", ele disse a Camila durante um almoço de trabalho, "passei 55 anos cego. Você me abriu os olhos. Quantas Camilas eu perdi por preconceito? Quantos talentos desperdicei?" "O importante é que mudou", Camila respondeu. "Mas a luta continua. Um prédio mudou. E os milhares de outros? Um de cada vez. Roma não foi construída em um dia. Nem foi destruída em um dia. O racismo estrutural levou séculos para se consolidar. Levará tempo para desmantelá-lo." 1 ano depois, Camila foi promovida a vice-presidente de Diversidade e Inclusão do Grupo Empresarial de Castellani. Sua primeira medida foi criar um programa de trainee exclusivo para jovens de periferia. O programa foi um sucesso, atraindo talentos que revolucionaram a empresa com ideias frescas e perspectivas únicas. O edifício Diamond Tower se tornou um case study em transformação organizacional. Universidades levavam estudantes para conhecer o prédio que mudou. Documentários foram feitos, livros foram escritos. Mas para Camila, a maior vitória eram as pequenas mudanças diárias. Como quando Dona Marta a convidou para um chá e confessou: "Eu tinha medo. Medo do diferente. Obrigada por me ensinar que o diferente pode ser maravilhoso." Ou quando Carlos, o porteiro, contou que sua neta havia decidido estudar direito para ser como a doutora Camila. No segundo aniversário do incidente, uma placa foi instalada na entrada do prédio. Neste local, em 15 de março de 2023, a coragem de uma jovem transformou preconceito em oportunidade, injustiça em mudança. Que este edifício seja para sempre lembrete de que a verdadeira segurança vem da inclusão, não da exclusão. Durante a cerimônia de inauguração da placa, Camila fez um discurso emocionante. "Há 2 anos fui barrada nesta porta por não ter a aparência certa. Hoje estou aqui não para celebrar uma vitória pessoal, mas para lembrar que milhões ainda são barrados diariamente. Em portarias, em entrevistas, em oportunidades.
Que nossa história sirva de exemplo. O preconceito pode abrir portas, mas apenas para um mundo pequeno, limitado, pobre de espírito. A inclusão abre portas para um universo de possibilidades, talentos, inovações. A Maurício e Sérgio, onde quer que estejam, deixo uma mensagem. Vocês me fizeram um favor. Ao tentarem me diminuir, me tornaram gigante. Ao tentarem me silenciar, me deram voz. Ao tentarem me excluir, me tornaram símbolo de inclusão. E a todos que ainda acreditam que podem julgar alguém pela cor da pele, pela roupa que veste, pelo bairro onde mora, deixo um aviso. Os tempos mudaram. A jovem negra que vocês barrarem hoje pode ser a executiva que decidirá seu futuro amanhã. O entregador que vocês humilharem pode ser o empresário que comprará sua empresa. A diarista que vocês desprezarem pode ser a mãe do juiz que julgará seus crimes. O Brasil está mudando. Devagar, com resistência, mas está mudando. E não há portaria, preconceito ou privilégio que possa barrar o futuro. Hoje, o Diamond Tower não é mais símbolo de exclusão, mas farol de esperança. Que outros prédios, empresas, instituições sigam este exemplo. Que outras Camilas não precisem chamar a polícia para ter seus direitos respeitados. Que outros Maurícios e Sérgios aprendam antes que seja tarde. O racismo é crime, e a justiça, mesmo que tardia, chegará. Obrigada a todos que lutaram comigo. A luta continua, mas hoje celebramos. Um prédio mudou, um empresário despertou, uma jovem negra venceu. E o Brasil deu mais um passo rumo à justiça racial. Que venham os próximos passos. Estamos prontas, estamos prontos, e não seremos mais barrados. O discurso foi ovacionado de pé. Lágrimas correram por muitos rostos, incluindo o de Henrique Castellani, que abraçou Camila ao final. Obrigado, ele sussurrou, por me ensinar que o verdadeiro poder não está em excluir, mas em incluir. Naquela tarde ensolarada em São Paulo, o edifício Diamond Tower brilhava não apenas por seus vidros espelhados, mas por ter se tornado espelho de uma mudança possível. Uma mudança que começou quando uma jovem negra se recusou a ser barrada, quando policiais cumpriram a lei acima do preconceito, quando um empresário escolheu a justiça acima do privilégio. E assim, o que começou como mais um ato de racismo cotidiano se transformou em marco histórico, porque às vezes é preciso que a polícia chegue para que a verdade apareça, e quando ela aparece, não há portaria que a barre. Camila continuou sua carreira, tornando-se uma das executivas mais respeitadas do país. Mas nunca esqueceu a jovem de tênis gastos que foi barrada naquela tarde. Ela vivia em cada política que criava, em cada jovem que mentorava, em cada barreira que derrubava. E o Diamond Tower tornou-se o prédio mais valorizado da região, não pelo mármore italiano ou pela vista privilegiada, mas por ter provado que a verdadeira exclusividade está em incluir, que a verdadeira segurança está em respeitar, que o verdadeiro luxo está em reconhecer a dignidade de cada ser humano que cruza nossas portas. A reviravolta que deixou todos boquiabertos não foi apenas descobrir que estavam barrando alguém importante. Foi descobrir que barravam alguém. Ponto. E que isso, por si só, já era o crime. O resto foi consequência. Justiça, mudança, esperança. E a certeza de que, quando a próxima Camila chegar, as portas estarão abertas. Não por medo da lei, mas por respeito ao ser humano. Essa é a verdadeira revolução. Essa é a verdadeira